vê-la ser seguida. Aqui em São Paulo nós festejamos, repito aqui, pela 5ª vez, nós temos um aumento da cobertura nativa vegetal aqui de São Paulo. Nós aumentamos a mata nativa de São Paulo, por regras que estão sendo gradativamente cumpridas. Por isso que nós estamos insistindo muito, e vocês vão lidar com isso na gestão que farão, na atividade produtiva que terão responsabilidade de acompanhar, que é primeiro fazermos o nosso CAR, o Cadastro Ambiental Rural, um diagnóstico da situação, para que a gente possa, a partir daí, planejar aquilo que são as obrigações e enquadrar isso dentro das regras do novo Código Florestal. E dentro disso, o PRA, o Plano de Regularização Ambiental, é o desdobramento, esse PRA aqui mencionado, daquilo que é essa regra nacional aqui para o estado de São Paulo. E nós vamos fazer isso. Dia 22 de março passado, Dia Mundial da Água. No dia 20, na sexta-feira, o dia foi num domingo, o governador Geraldo Alckmin lançou um programa na Grande São Paulo, numa cidadezinha ali, chamada Piracaia, próximo de Bragança Paulista. E lá nós tivemos a responsabilidade de fazer isso, a Cátia nos ajudou, fizemos uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e fizemos o primeiro exercício daquilo que queremos ver em escala e realidade em todo o estado de São Paulo. Pegamos um produtor que tinha a obrigação de recompor a mata ciliar que havia na sua propriedade e recompor parte ali da área de preservação ambiental. Isso significaria ele ter que recompor em torno de 6 hectares ali de mata. Como ele poderia fazer isso? Era um pequeno proprietário. Tinha esse desafio, não tinha recursos para fazer isso, como a maioria e o perfil de São Paulo é de pequenas e médias propriedades, não tem recursos para poder enfrentar essa questão, e as grandes propriedades terão também dificuldade para fazer isso. Nós, por outro lado, fomos levantar, e há hoje um conjunto imenso de pessoas e empresas que têm obrigações ambientais. No caso ali, nós identificamos uma concessionária de rodovias, que ela, para fazer uma duplicação de um trecho, havia assumido com o governo, inclusive no judiciário, compromisso de fazer a recomposição depois de alguma área ambiental, como compensação por aquilo que tinham feito para poder desenvolver o novo trecho de estrada. O que nós fizemos? Juntamos aquele que tinha algo a ser pago, juntamos o produtor que tinha área a ser recomposta. E para fazer até de um jeito que tinha um sentido a mais, colocamos uma cooperativa no meio, para fazer o plantio. E na escala que fez, deu conta. Na escala que nós precisaremos, nós teremos um instrumento importante, será a responsabilidade do Toshio. A CODASP vai ser um órgão para atuar forte nesse sentido. Nós juntamos a concessionária que devia, o produtor que precisava, contratou-se ali, e nós conseguimos fazer com que a concessionária assim honrasse o que estava devendo, o produtor teve a sua área replantada e a sociedade ganhou com isso. Porque o produtor tem um prazo, brigadeiro, de 20 anos para fazer essa recomposição. E nós conseguimos fazer isso imediatamente. Ah, Arnaldo, mas dá para fazer isso em outros lugares? Nós fomos fazer um levantamento. E vejam só o tamanho do número. Sabe quanto há de passivos ambientais, de compensações ambientais, quanto há de recurso que precisa ser aplicado para fazer essa recomposição? O cálculo inicial é que há 4 bilhões de reais. Portanto, nós vamos fazer essa somatória, casar esse conjunto, fazer essa iniciativa. E isso, Sérgio, que você me abordou, eu disse que ao longo do dia nós precisaríamos conversar sobre isso, apresento nesse instante. Na regulamentação do PRA, nós estamos exatamente tratando disso. Criar instrumentos para que o produtor possa honrar o seu compromisso e a sociedade ganhe com isso de uma forma muito significativa. Voltemos um pouco ao Brasil de uma forma geral, para dizer que o Brasil tem tudo para ser um país que seja
referência para a chamada economia verde. O Brasil poderá ser vanguarda nisso do ponto de vista internacional. A nossa matriz energética é a mais limpa do mundo. A nossa maior parte da energia ainda vem de fontes hidroelétricas que são ambientalmente corretas, são fontes limpas de energia. Concorre para isso a cogeração de energia, me referi à biomassa. Hoje há uma matéria no jornal O Valor dizendo que nós batemos um recorde. A nossa cogeração já está à casa de 10 gigawatts, que é uma referência muito importante. Nós estamos falando de Itaipu, que é a maior fonte localizada, única de produção de energia, que tem uma capacidade em torno de 12,5 gigawatts, e a nossa cogeração hoje já responde por 10, e nós temos adormecido com capacidade de fazer isso ainda, o equivalente a 2 Itaipu, agora ampliado não só pelo bagaço, mas pela palha que se tem a partir da colheita mecanizada da cana-de-açúcar. Portanto, o Brasil pode ser vanguardeiro nisso. E nós temos particularmente na agricultura. Peguei aqui a menção a um programa que vale a pena, minha gente. Estou falando com os nossos alunos e alunas aqui, para que deem uma olhada naquilo que são as coisas que nós temos no site da Secretaria, convido a todos, ou no site do Ministério, e particularmente o programa de ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Aqui há alguns dados que já permitiram um avanço, mas nós temos mais passos a serem aí realizados. Nós temos no nosso site da Secretaria uma nova regra para o manejo do solo, que é um componente muito importante do ponto de vista ambiental. O cuidado com os solos evolui como evolui o nosso conhecimento. É lógico que a conformação de curvas de nível, ela surge num primeiro momento como uma forma mais delicada até, de você numa encosta fazer com que o caminho do arado fosse mais suave para o animal que o tracionava. Ao invés do animal subir em linha reta uma encosta, ele fazia isso com curvas. Depois se desenvolve esse conceito e as curvas de nível têm um outro sentido, que é de preservar até o cuidado do escoamento do ponto de vista do solo. Há uma outra revolução que ocorre quando vem o plantio direto, dando novas conformações. E hoje nós temos uma pressão para rediscutir, inclusive, alguns cuidados de manejo do solo, quando existe a mecanização da nossa colheita da cana-de-açúcar. Como nós vamos harmonizar esses cuidados com aquilo que todos também reivindicam, para aumentar a produtividade, linhas que sejam mais extensas para poder permitir que o maquinário possa se desenvolver. Ou seja, a evolução tecnológica, as novas formas de plantio, as características dos cultivares vão impondo novas regras. É um dinamismo, é um organismo vivo isso. As coisas são absolutamente dinâmicas. Por isso que eu gosto muito, e faço esse retorno um pouco, quando aqui o professor Claudinei, junto com a professora Lia, faz um momento como esse de debate, reflexão, porque vocês têm que sair daqui com a informação. Mas mais do que a informação, vocês têm que sair daqui com a capacidade de formar-se para ter a capacidade crítica de buscar serem permanentemente atualizados, novas fontes de informação. Antigamente, no meu tempo, já estou numa outra faixa, você vinha numa universidade e pegava um diploma e exercia isso o tempo todo. Ainda é essa regra, mas essa regra vai mudar. Diploma daqui a um tempo vai ser como uma carteira de motorista. Você vai ter que renovar sistematicamente. A renovação vai ser não só uma exigência formal de registro, mas a renovação é uma exigência da sociedade. Então, tão importante quanto a informação é instigar o senso crítico, a capacidade de pesquisar, a disposição de estar atualizado. E eu sei que aqui o corpo dirigente tem buscado isso e vocês têm dito sim a essa questão. Nós agora enfrentamos recentemente mais uma questão instigante do ponto de vista ambiental da agricultura, que foi mencionado pelo Jorge na sua fala,
foi a questão da crise hídrica. Como lidar com isso? Nós, lá na Secretaria, definimos 4 linhas de conduta. Primeiro, determinar prioridade absoluta ao Instituto Agronômico que pesquisa novos cultivares para que pesquise cultivares que tenham maior resistência a estresse hídrico. Segundo, nós buscarmos fazer com que a gestão de solo pudesse ser aprimorada. E nós baixamos uma nova norma agora, no último dia 14 de abril, que foi o Dia Nacional de Conservação do Solo, neste ano que a ONU definiu como ano mundial, a ONU e a FAO, de conservação dos solos, e nós teremos um conjunto de atividades até o dia 5 de dezembro, tratando dessa questão. E definimos mais 2 iniciativas: vigor no CAR, aplicação do PRA, para nós recompormos as nossas matas ciliares, que não produzem mais água, mas asseguram resistência ao assoreamento, mantém a qualidade da água e, por outro lado, a possibilidade, e essa 4ª iniciativa, de recompor as nascentes. As nascentes em boa parte, quase todos os municípios, meu querido prefeito de Salto Grande, querida prefeita aqui de Ourinhos, um olhar sobre isso. Nós estamos começando a desenvolver alguns programas que já estão em implantação em cidades como Olambra, ali por ser da região de Campinas, que é uma região crítica hoje, do ponto de vista da oferta. Uma outra parceria que fizemos em Botucatu, em algumas cidades, e nós estamos identificando todas as nascentes e fazendo um trabalho de recomposição de nascentes. Primeiro, desassorear. Segundo, revegetar o entorno das nascentes e cercá-las para que elas possam ser preservadas. Então é assim, no caso a agricultura, o meio ambiente, além desse programa que peguei como uma referência o ABC, aqui em São Paulo, nova regra de manejo do solo, resistência à crise hídrica. E dentro de um conceito de instrumentos econômicos, e ainda nessa fronteira agricultura e meio ambiente, o mercado de ativos ambientais. Nós queremos que as áreas, matas de preservação, sejam vistas não como uma penalização que se tem ao produtor, que meio assim, teve que amputar o pé, aquele pedaço da sua propriedade está condenado. Era esse o conceito. Nós vamos trabalhar medidas de manejo, de utilização, de uma forma criativa. Há novos desenvolvimentos de conhecimento que permitem isso, para que isso seja considerado um ativo ambiental, uma moeda de valoração da sua propriedade. Cotas de reserva ambiental, regularização fundiária das unidades de conservação, crédito de logística reversa, crédito de carbono, cotas de emissões de gases, a todo um mercado de negociação que leva a essa valorização dos chamados ativos ambientais. Mencionar, portanto, que para esta economia verde, há necessidade de articular os governos, o setor empresarial, definição de iniciativas e há, acima de tudo, algumas obrigações. As obrigações são para o poder público. Definir políticas públicas que incorporem a questão da sustentabilidade de uma forma definitiva. Para a iniciativa privada, incorporar nos insumos que usam para a sua atividade, nos processos de produção, na logística e nas regras pós-consumo, esse conceito também de sustentabilidade ambiental. E para a sociedade em geral, definir as regras de cidadania ambiental. Mas, para tudo isso que será ordenado pela sociedade como uma demanda local, nacional e até internacional, nós temos que ter os novos profissionais que devam ser qualificados, preparados para suprir essas novas demandas. E eu fico muito feliz de ver que aqui vocês escolheram esse caminho, de incorporar este condicionante, de mostrar que na gestão que vocês farão da produção agropecuária, a questão da sustentabilidade precisa estar presente e nós seremos capazes, pela legislação que se estabelece, pela cobrança que faz a sociedade e pela gestão que estará a cargo de vocês, de serem capazes de serem profissionais formados, informados, qualificados para fazer a adequada gestão ambiental. Nós acreditamos nisso
Isso é uma definição do governo de São Paulo e eu fico muito feliz de saber que amanhã, debatendo a questão da água, hoje ainda aprofundando a questão da irrigação e discutindo de uma forma geral a agricultura versus o meio ambiente, a agricultura com o meio ambiente, vocês formam essa geração de profissionais qualificados para fazer esse bom trabalho. Muito obrigado pela atenção a todos vocês. Viva a FATEC de Ourinhos! Eu vou pedir para o senhor ficar um minutinho aqui. Eu quero convidar a professora Lia. A professora Lia vai entregar para o deputado Arnaldo Jardim, nosso secretário, uma lembrança e um certificado de participação nessa palestra. Essa é uma pequena lembrança para mostrar que Ourinhos, que a FATEC de Ourinhos, a Prefeitura de Ourinhos, Salto Grande, que é um município parceiro dessa iniciativa, se sentem orgulhosos da sua presença nessa noite, nessa cidade. Muito obrigado. Leve ao governador Geraldo Alckmin um abraço da população de Ourinhos e pode dizer a ele com orgulho que a FATEC, que é um órgão do governo do estado, em Ourinhos está fazendo história como a melhor nota do ENAD e uma das 12 melhores universidades do país, não é do estado, do país. Parabéns aos professores, parabéns aos alunos, porque vocês também fazem parte dessa história. Obrigado, deputado Arnaldo Jardim. Vamos ver se leva lá. Como é que nós pegamos essa gravação? Nós teremos agora, me deixar uma encrenca aqui agora, uma palestra, sobrenome dele, se eu errar, seu Alfonso, me perdoe, mas é Alfonso Adriano Sleutjes, é isso? Ele vai dar uma palestra sobre, ele é presidente da Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação e associado e produtor da Associação do Sudoeste Paulista de Irrigantes e Plantio na Palha. Ele irá dar a palestra sobre uso sustentável da água na irrigação. O deputado Arnaldo Jardim, secretário de Agricultura e Abastecimento, pede licença a todos para sair, porque ele está desde 10 horas da manhã na nossa região. Esse é o terceiro evento dele nesse dia. Tá? Então ele vai voltar para São Paulo hoje. E o senhor Alfonso, por favor. Eu acertei ou errei o nome? Oh, acertei, que bom. Fique à vontade então. Bravo, castigue. Boa noite. Inicialmente eu gostaria de parabenizar a FATEC pela organização desse seminário. Com certeza, através do diálogo, nós vamos encontrar uma sustentabilidade maior, tanto para o meio ambiente, para a sociedade, como a comunidade como um todo. E agradecer também ao professor Tarcísio pelo convite.
A Priscila pede desculpas, ela não pôde vir, ela teve uma remarcação de viagem, e aí ela pediu para eu estar presente representando ela e representando a associação. Então, o assunto agora que nós temos para tratar, eu gostaria até de, se houver alguma pergunta, que se manifestem, podem me interromper, fica à vontade, e também estarei à disposição depois da palestra. O uso sustentável da água na irrigação. Bem, um pouco da nossa associação. A ASPIP é a Associação do Sudoeste Paulista de Irrigantes e Plantio na Palha. Então a missão dela é representar produtores irrigantes e adeptos à agricultura sustentável, como muito bem diz o secretário, o plantio na palha, o plantio direto. E a visão é ser o elo entre os produtores e legisladores, porque nós acreditamos que através do diálogo a gente possa construir uma consciência tanto para o lado dos produtores como da sociedade da importância da agricultura irrigada. Obrigado. Bem, a fundação da ASPIP foi em 2001, hoje nós temos aí 120 associados, ela representa em torno aí de 60 mil hectares irrigados. O princípio, né, da sustentabilidade aqui seria a parte ambiental, a parte social e econômica, então onde nós compreendemos que o desenvolvimento sustentável como sendo socialmente justo, economicamente inclusivo e ambientalmente responsável. E a irrigação é o alimento. No mundo, né, essa primeira parcela, essa primeira tabela, essas 3 barras à esquerda, nós temos em torno de 18% da área irrigada no mundo, né, em relação à área agricultável. E desses 18% é responsável por 44% da produção e quase 50% do valor em produção. Então você vê a importância da agricultura irrigada a nível mundial. No Brasil, nós temos aí em torno de 5%, a dados mais atuais, hoje na faixa de 6% da área do Brasil agricultável é irrigada. Em torno de 16% da produção e chega a 35% no valor da produção. O uso da água. Em torno de 53% é para irrigação e isso existe uma certa tabu ou uma certa restrição à agricultura irrigada. Hoje eles falam que a agricultura irrigada é a maior consumidora. Na verdade, os números que a Ana apresenta aí, em torno de 70% da água utilizada é para irrigação, é do volume total outorgável, não do volume total disponível que nós temos aí no Brasil. Então é um ponto bastante importante para ser destacado. E nós temos aí o potencial no Brasil em torno de 29 milhões de hectares a serem irrigados ainda. Então aqui onde está marcado com essa faixa em vermelho, essa círculo em vermelho, é a bacia do Paraná. Então nós temos aí na faixa aí de 522 mil hectares irrigados. Né? São 17.878 equipamentos identificados. Pular para o próximo aqui. Aqui estão os principais polos de irrigação. Uma observação também bastante interessante, que os principais polos de irrigação estão afastados dos grandes centros. Né? Como foi o ano passado na eclipse, assim, no estágio maior aí da questão da escassez hídrica, a agricultura irrigada ela foi apontada como principal causa da crise hídrica. Mas, na verdade, os grandes polos de irrigação estão afastados dos grandes centros. Então, 1% hoje do uso da água na grande São Paulo é para agricultura irrigada. Então, é uma quantidade muito pequena. Infelizmente, a agricultura foi apontada como o principal causador da escassez da água, principalmente no estado de São Paulo. Aqui a irrigação por pivô central, também a divisão no mundo, como é que ela está distribuída, no Brasil, desculpa. E aqui a unidade de gerenciamento aqui do Alto Paranapanema. Então nós estamos aqui, né, a ASPIP está localizado no Alto Paranapanema, né, e hoje nós temos aí a criação do Comitê Federal que trabalha com todos esses comitês, né, com alto, médio, baixo,
Piraponema, Tibagi, Norte Pioneiro. E a vazão, aqui um destaque, o Inter não está funcionando, mas a barra em verde, né, é o uso na agricultura. Então, se vocês observarem aqui no Alto Paranapanema, a barra verde, vamos ver se praticamente aí 64% da água é utilizada na irrigação, né? E isso, nós tivemos agora, passando por toda essa escassez, então o volume de água utilizada na nossa região foi muito alto, mas mais de 90% da água utilizada na irrigação é de captação de barramentos construídos por produtores há muitos anos atrás. E aqui a demanda, né, na URN 14, né, do Alto Paranapanema, 64% é no uso agrícola. Os municípios irrigados aqui, na média, o município do Alto Paranapanema que mais tem irrigação é Itaí, né, com 52%, por 13.884 hectares irrigados. Na faixa são pivôs de 52 hectares, então a gente não tem pivôs de equipamentos muito grandes, como em outras regiões de Minas, Goiás, São Paulo, onde o equipamento chega a 100, 200, até 400 hectares, um equipamento. Os pivôs centrais, esse é um mapa da região nossa, então todas essas bolinhas, esses círculos, é onde estão localizados os pivôs centrais. Mas quais os benefícios da irrigação? Principalmente na garantia e no aumento da produtividade. Hoje o produtor ele utiliza a ferramenta de irrigação como se fosse um seguro agrícola. Então, por exemplo, no feijão, da batata e trigo, em torno de 30% a mais na produtividade. Milho e soja na faixa de 15%, algodão na faixa de 7%. Isso está mudando um pouco o algodão, porque hoje essas novas variedades elas são muito sensíveis a estresse hídrico, então hoje por a presença da irrigação em alguns momentos na cultura do irrigão tem favorecido até uma média superior a 7%. E principalmente a melhoria de qualidade. E graças à irrigação no Brasil, hoje nós temos feijão ou diversas outras culturas na prateleira do supermercado o ano inteiro. Então ela quebra um pouco o ciclo da sazonalidade da produção. Então ela favorece que tenha mercadoria o ano inteiro a preços mais acessíveis. E a geração de empregos diretos e indiretos, com uma estabilidade também e um aumento de renda. A eficiência operacional hoje do sistema de irrigação é em torno de 90%. Hoje nós temos aí o gotejo, também até maior a eficiência operacional, mas ela não se viabiliza para as grandes culturas, como na cultura do feijão, da soja e do milho. Então, por isso que é utilizado o pivô central. E hoje nós temos aí, vou falar rapidamente, que é uma coisa mais técnica, essa questão de emissores que utilizam ultra baixas pressões, então acaba economizando em energia e até o produtor acaba utilizando a irrigação noturna, onde ele tem uma redução no custo da energia, das 11 da noite até umas 5 horas da manhã. E uma grande vantagem também dos sistemas, o produtor que tem um sistema irrigado, ele acaba otimizando tanto a parte de infraestrutura melhor, como também a mão de obra. Então, muitos anos atrás, quando, por exemplo, meu pai produzia e não tinha irrigação, ele tinha 6 meses no ano que trabalhava 10, 12, 14 horas por dia, e 6 meses do ano que estava um período mais ocioso. E hoje, graças à irrigação, você tem uma menor sazonalidade. Então, não precisa ficar aguardando a chuva para fazer um plantio e tudo mais. Tem essa questão do manejo da irrigação, as PIP já vem, desde a sua criação, trabalhando, buscando novas metodologias e cada vez que sejam mais aplicáveis ao produtor, né, como a tensiometria, o tensiômetro de punção, que é essa imagem do meio, o tensímetro de hidrosense, e agora o que vem sendo mais utilizado são estações meteorológicas. Tem-se buscado tecnologias do uso das estações meteorológicas, com alguns tensiômetros já que fazem a leitura automática ou que passam a leitura e informação direta para o tensiômetro, para que não tenha uma pessoa toda hora fazendo leitura a campo, né, para ver qual que é a umidade do solo. E tem vários sistemas no Brasil, né, sistemas aí de software para ajudar no gerenciamento da irrigação.
o caso da RIGER, da IRIGA, o IAC também, através do professor pesquisador Brunini, também tem buscado esse software, criado esse software e cada vez melhorando mais. E a busca metodológica para maior eficiência e praticidade, aqui na estação meteorológica, ela faz a leitura da umidade, temperatura e insolação, como ela faz também a leitura do potencial de absorção de água no solo e a umidade de água no solo. Então ela tem alguns sensores que é colocado no solo. E isso é a dificuldade hoje do produtor. Ele comprar um equipamento hoje bom, com uma boa telemetria que não dependa de energia, né, ela possa ser automaticamente e atualizando as informações, ele vai pagar aí na faixa de 15, 20 mil reais, mas um equipamento desse, ele teria que colocar em cada equipamento de irrigação. Então nós estamos procurando algumas alternativas para baratear o custo da implantação.